Fala galerinha do curso aí de Raciocínio Lógico e Matemática, a gente vai postar hoje o vídeo de logaritmo, tá bom? Um assunto importantíssimo, tá? Para você que vai fazer qualquer concurso que envolva logaritmo, tá bom? Você precisa saber a definição básica. Se você souber a definição básica de log, você vai depois para a parte de interpretação e as questões contextualizadas, beleza? Então vem comigo aqui para a gente trabalhar exatamente a definição de log e o vídeo posterior de questões, né, com resoluções sobre logaritmo nos concursos. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, vem comigo aqui, deixa eu só compartilhar aqui para vocês. Olha lá, presta atenção. Definição de logaritmo. Dados dois números reais positivos a e x com a maior que zero e a diferente de 1, o logaritmo de x na base a é igual ao expoente y, tá? Ao qual a base a deve ser elevada para se chegar a x como resultado. Se a é maior que zero e a é diferente de 1 e x é maior que zero, temos que o log de x na base a é igual a y. Ele quer dizer aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Ele está dizendo que o log de x na base a, isso aqui é igual a y, ok? Quem é esse a, pessoal? Esse a é a nossa base. Quem é esse x? Esse x é o nosso logaritmando. Quem é o y? É o nosso logaritmo. Tá bom? Então, eu tenho o logaritmo, tenho o logaritmando e tenho a base. Ele diz que a base necessariamente precisa ser maior que zero. Ele diz que o a precisa também ser diferente de 1, né, que é a nossa base. E o nosso logaritmando, ele precisa ser o quê? Maior que zero, tá bom? Então, o x, que é o logaritmando, precisa ser maior que zero. É essa a restrição, a nossa condição de existência para o log existir. Então, o a precisa ser, que é a nossa base, maior que zero e diferente de 1. E o logaritmando precisa ser maior que zero, beleza? Então, quando eu digo o seguinte, ó, que log de x na base a é igual a y, eu vou fazer a seguinte relação, ó. Qual relação, professor? Presta atenção, ó. Quando eu tenho exatamente o log de x, né? Quando eu tenho exatamente o log de x na base a igual a y, eu vou pegar essa base aqui, certo? Eu vou pegar essa base, chutar o logaritmo para o expoente e igualar a quem? A x. Então, isso aqui é equivalente a a elevado a y igual a x. Então, eu tenho exatamente essa pequena definição aqui, tá certo, pessoal? Então, eu saio do log e vou para a exponencial, tá bom? Trabalhar com aquele expoente ali, tá certo? Então, quem é o a? Base do logaritmo. X, logaritmando, e o y, o logaritmo. Tá certo, professor? Como é que eu posso entender melhor, né, essa definição, essa teoria? Quando você tem, por exemplo, aqui, ó, log de 8 na base 2 igual a x, eu preciso achar esse x, correto, pessoal? Então, você vai pegar essa base, presta atenção, a base aqui, ó, ela é maior que zero? Sim. Ela é diferente de 1? Sim, é 2, né? Beleza. Esse 8 aqui, ó, ele é maior que zero? Sim, beleza. Então, eu posso utilizar a definição. Então, eu pego aqui a base, chuto o x para o expoente e iguala a quem? Ao logaritmando, que é o 8. Então, fica assim, pessoal, ó, 2 elevado a x igual a 8. Observa que a gente já teve aula aqui de potenciação, correto, pessoal? E essa aula de potenciação ela é importante para cá, porque eu vou trabalhar com expoente, tá? Base e expoente, tá bom? Vamos lá, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu preciso sair do log e ir para exponencial, ok, porque é o inverso. Mas eu preciso igualar essas duas bases aqui, ó, certo? Então, eu tenho base 2 e base 8. Como eu vou igualar essa base? Fatorando o 8. Eu vou pegar o 8 aqui, ó, e fatorar pelos números primos, né? Por 2, que aqui vai dar 4.
por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Ou seja, 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, eu tenho 2 elevado a x igual a 2 elevado ao cubo. Isso é muito simples, porque e bases iguais eu preciso cortá-las e trabalhar apenas com os expoentes. Então, x aqui é igual a 3. Beleza? Tranquilo, pessoal? Se você gostou, né, e você entendeu, beleza. Então, olha lá. Próximo exemplo aqui, ó. Eu tenho log de 9 na base 3, ó. Isso aqui é igual a x. Pega a base, chuta o x para o logaritmo, para o expoente, perdão, igual aqui ao 9. Então, vai ficar assim, ó. 3 elevado a x igual a 9. As bases são iguais? Não, né, pessoal? As bases não são iguais. O que eu preciso fazer? Eu preciso exatamente igualar as bases. Como é que eu vou igualar as bases? Fatorando. Então, 3 elevado a x igual 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, né? Então, igualei as bases, corta as bases, x é igual a 2. Show de bola, beleza, professor? Muito tranquilo. Sei que tem muita gente que está assistindo aí esse curso, mas ainda não entendeu, não tem problema, a gente vai fazer outros exemplos aqui. Tá certo? Eu tenho aqui o log, vamos dizer que é 64 na base 2, ó. Isso aqui é igual a x. Pega a base, chuta o x para o expoente, igual a quem? A 64. Sempre faz isso. Sempre faz isso. Chuta igual. 2 elevado a x igual a 64. E agora, eu preciso exatamente decompor, ou seja, fatorar esse 64. Né? E como é que eu vou fatorar ele? Pego o 64 e faz a divisão pelos números primos. Por 2 primeiro. Professor, vai ser só por 2, não tem problema. Por 2, se não der mais por 2, por 3. Se não der mais por 3, por 5 e assim por diante. 64 por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, e por 2 dá 2, por 2 dá 1. Beleza, chegou no 1, acabou. Tem quantos aqui? 6, ou seja, 2 elevado à sexta potência, né, pessoal? Então, aqui eu tenho exatamente 2 elevado a x igual a 64, que é 2 elevado a sexta. Igualei as bases? Perfeito, igualei as bases. Então, x aqui é igual a 6. Perfeito? Mais uma questão aqui, Eu tenho aqui, por exemplo, log de 60, ou melhor, vou colocar aqui outro número. Tenho o log aqui de 81 na base 3, isso aqui é igual a x. Pega a base, chuta o x para o expoente, igual aqui a um logaritmando. Então, eu vou ter aqui, 3 elevado a x igual a 81. Bom, o que eu tenho que fazer? Decompor o 81, né? Vou pegar aqui e decompor o 81, Presta atenção. Vou pegar aqui o 81 e decompor. Por 2, não tem. E agora, professor? Por 2 não dá. O que eu tenho que fazer? Tiro 2, 1 por 3. Professor, se por 3 não der, vai por 5, que eu disse. Então, aqui por 3 vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 13, por 3 vai dar 1. Ou seja, é 3 elevado à quarta potência. Então, eu tenho aqui exatamente o seguinte. Eu tenho aqui 3 elevado a x e 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta. Certo? Corta aqui, x é igual a 4. Beleza, pessoal? Tranquilo? Fácil ou difícil? Muito tranquilo, né? Então, eu posso trabalhar com vários números aqui. Posso dizer que é o log de 1024, na base 2, igual a x. Então, isso aqui implica em quê? Que 2 elevado a x, pega a base, chuta o x para o expoente, igual a 24. Isso aqui é igual a exatamente 1024. Só que esse 1024 eu preciso decompor. 1024 é a mesma coisa que 2 elevado à décima potência. Igualei as bases, x é igual a 10. Beleza? Se você já sabe essa definição básica, pessoal, a gente vem para as propriedades de potência, tá certo? Propriedade de potência, Propriedades de potência. Propriedades do logaritmo, perdão. Coloquei aqui
Potenciação no meio, né? Propriedades do logaritmo. Beleza. Olha, nas propriedades do logaritmo, pessoal, eu preciso lembrar o quê? Bom, importante, ó. Vou falar aqui de 3 propriedades fundamentais que você precisa saber. O logaritmo do produto. Logaritmo do produto, você vai ter o log de A na base B igual a x. Certo? Observa que o logaritmo do produto, você vai fazer o seguinte, ó. Antes da gente resolver o logaritmo do produto, você sabe que o log pega a base, chuta o expoente para cá e iguala a quem? Ao A. Isso implica em quê? Que B elevado a x é igual a A. Ou seja, essa aqui é a definição básica de logaritmo, só para você não esquecer, beleza? Aí vem, vamos lá, o que diz no log do produto? O seu log do produto, você tem uma multiplicação, né, no logaritmando e você vai transformar em uma soma. Transforma em uma soma. Transforma em uma soma. Como? Olha lá, presta atenção. Você tem aqui o log de A vezes B. Isso aqui é a mesma coisa que transformar em log de A mais o log de B. Beleza? Tem um log de A vezes B, log de A mais log de B. Um exemplo, então, professor, um exemplo muito simples do logaritmo do produto, transformar em uma soma é, você tem aqui o log de 5 vezes 4, é a mesma coisa que o log de 5 mais o log de 4. Beleza? Esse aqui é um exemplo. Qual é o outro exemplo? Vou colocar aqui, né? Exemplos. Outro exemplo, eu tenho log de 2 à quinta potência vezes 6. É a mesma coisa que o log de 2 à quinta mais o log de 6. Beleza? Mais um exemplo aqui, ó. Tenho o log de 5 vezes 20, ó. Então, eu tenho o log de 5 mais o log de 20. Ou seja, para encerrar essa primeira propriedade, você tem um produto, ou seja, uma multiplicação. Tem uma multiplicação no logaritmo, transforma em uma soma. Log de multiplicação transforma em uma soma, assim como você pode ter uma soma e voltar para o produto. Beleza? Tranquilo? Agora vem comigo aqui na segunda propriedade. A segunda propriedade é o logaritmo do quociente. Logaritmo do quociente, eu tenho o seguinte, ó. Transforma em uma diferença. Transforma em uma diferença. Como assim, professor? Olha, você vai ter o log do quociente. O que é o log do quociente? O quociente é divisão, né? O log de uma divisão você transforma em uma diferença, ou seja, subtrai. Ó. Log de A mais menos o log de B. Tá certo? Um exemplo, então, professor. Olha um exemplo. Eu tenho o log de 3 quartos. É a mesma coisa que o log de 3 menos o log de 4. Outro exemplo, ó. Outro exemplo é o log de 5 sobre 20, ó. Então, eu tenho o log de 5 menos o log de 20. Tá certo? Então, para encerrar essa segunda propriedade, você tem o logaritmo de uma divisão. Você transforma em uma diferença. Assim como você pode ter uma diferença e voltar para a divisão. Tá certo? E para a gente finalizar essas 3 propriedades, que são uma das mais importantes, é o logaritmo da potência, pessoal. Logaritmo da potência. O que diz o logaritmo da potência? O logaritmo da potência, você tem um expoente, né? No logaritmando. Se está falando de potência, está falando de expoente. Então, eu tenho log de A elevado a x, ó,
que é a mesma coisa que esse x aqui, ó, que é o expoente, descer para cá, para frente, multiplicando. Então, eu tenho x vezes o log de A. Ok? Como assim, professor? Você tem um expoente, né? Tem uma potência no lugar do produto lá. Então, tem um log de uma potência. Pega o expoente, desce para frente, escorregando, tá bom? Logaritmo da potência. Então, você vai fazer o seguinte, olha esse exemplo aqui. Você tem o log de 3 elevado à quinta potência. Então, pega esse 3, pega esse 5, que é o expoente, desce ele para cá, para frente, multiplicando o log de 3. Então, vai ficar assim, ó. 5 vezes o log de 3. Outro exemplo, professor. Log de 8 elevado à quarta potência. Desce o 4 para frente, multiplicando o log de 8. Outro exemplo. Log de 10 ao cubo. O que vai acontecer? Pega esse 3, vem para cá, multiplicando o log de 10. 3 vezes o log de 10. Outro exemplo, log de 3 elevado à quinta potência. Opa, já fiz essa. Log de 3 elevado a menos 4. Ó. Que equivale, pega esse menos 4, vem para cá multiplicando. Vai ficar menos 4 vezes o log de 3. Beleza? Pessoal, essa foi uma primeira aula, né? Uma aula bem introdutória e direta de logaritmo, tá? Se você entendeu, beleza. Se você não entendeu, manda aí uma mensagem para mim. Próximo vídeo de logaritmo é a gente resolvendo as questões do concurso, tá certo? Para você arrebentar aí em logaritmo. Beleza? Então, essa é a primeira parte do vídeo de logaritmo, aí, onde a gente fala da definição inicial de logaritmo e de 3 propriedades fundamentais. Propriedade do produto, né, ou seja, da multiplicação, que você transforma em uma soma. A propriedade da logaritmo do quociente, que é o logaritmo da divisão, que você transforma em uma diferença. E o logaritmo da potência, né? Você pega o expoente, desce para frente do log multiplicando. Beleza? Muito simples, direto. Não precisa fazer a rodeio, é isso aqui que você precisa para acertar uma questão no concurso, beleza? Grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo daqui a pouco que a gente vai resolver as questões de concurso. Valeu?